Cruzeiro é um dos assuntos mais falados do país. Isso porque nós vencemos o Corinthians e sabemos, que a mídia do Cruzeiro é muito forte. Mas a do Corinthians, aquele bando de puxa-saco que o Corinthians tem na imprensa é impressionante. E eu separei aqui para vocês o que a imprensa esportiva tem falado sobre a vitória do Cruzeiro, sobre o trabalho de Fernando Seabra. Eu gostaria de destacar aqui as palavras do André Rizek, junto também com o D'Alessandro, lá no programa Sport TV, as palavras de Renata Fã e Denilson Show no programa Jogo Aberto, e também as rápidas palavras do craque Neto no programa Os Donos da Bola. O cara tá simplesmente maluco com mais uma derrota do Corinthians. E eu separei agora para vocês, só que antes eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que deixe aqui o seu gostei e que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação ela é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora se liga no que a imprensa tem falado sobre o maior de Minas. Para mim o Cruzeiro é a surpresa do campeonato. Acho que o Cruzeiro está fazendo uma campanha espetacular que eu não esperava. Achava que o Cruzeiro ia brigar na parte de baixo, na segunda metade da tabela, como brigou no ano passado. E está brigando lá em cima com o modelo de jogo do treinador de uma marcação muito forte, como marca forte o Cruzeiro. Fica até a dúvida sobre se, eu perguntei isso para ele aqui ao vivo, se isso vai mudar com a chegada dos reforços, está chegando mais qualidade para o time do Cruzeiro. Se ele vai mudar a postura, ele falou que não. Era um palco daquele massacre. Para falar de um outro massacre, não teve o placar de 7-1, mas foi um passeio também que o Cruzeiro aplicou para cima do Corinthians. Deu a lógica, né? Previsível, né? Sim, pela campanha dos dois, sim. E pelo que está jogando o Cruzeiro, né? E principalmente em casa, né? E em casa que não perdeu ainda. Exato. O Cruzeiro está 100% em casa no campeonato. A gente vem batendo nessa tecla do Cruzeiro. O Matheus Pereira, que o Pedro já falou que é um dos melhores, eu concordo plenamente, um dos melhores do campeonato. Jogador experiente, um jogador que o ano passado já falamos um pouquinho aqui, que chegou um pouco desfasado fisicamente, mas quando ele se reacondicionou bem, mostrou todo o seu futebol e o Cruzeiro mantendo a base, o estilo de jogo com esses três volantes, com os laterais chegando, porque os volantes tem o Lucas Silva e o Barreal, que estão entrando aí no tripé pela esquerda, que chega um pouquinho mais na área, mas o Lucas Silva Romero fica mais posicionado para dar liberdade para os laterais. Os laterais a são toda hora... Os dois são muito bons. A toda hora chegando o William, Marlon, essa cobertura do Romero e do Lucas Silva, e depois o ataque do Cruzeiro, que vem fazendo gol, que tinha uma... O ano passado a gente chegava, o Cruzeiro chegava, criava, mas não conseguia... Sofreu com o centroavante, né? Sofreu com o centroavante. Hoje o Verón melhorou. O Verón já fez 3, 4 gols no campeonato. Ele também chegou fisicamente meio desfasado, mas agora já está recuperando o seu futebol também. Tem os reforços também, né? Ainda estão aí, Jorge, estão aí, bons. O Cruzeiro, na verdade, vem sendo o Cruzeiro que sempre foi, né? Principalmente dentro de casa aí, com a força do torcedor. Corinthians... tem a sua dificuldade, enfrentar o Cruzeiro sempre foi muito duro, ainda mais esse momento. Né? E tá jogando, a vezes, joga com o Arthur e o Verón, que fazem o facão para entrar na área, mas tá jogando com o Matheus Pereira livre. Aquela coisa que tu falou do James também, sim. De saber, sabe, quando tem um cara, de poder encontrar um mecanismo. Ele não precisa, tanto ele quanto o Rames não precisa ir tanto para as laterais, porque quando tem a recomposição tem 2 pontos que faz isso. Então ele fica limitado no setor do campo que ele não precisa ir para as laterais, Então para ele fica mais fácil. E foi numa dificuldade que acabou sendo encontrado, esse Matheus Pereira como uma espécie de falso 9 com mais liberdade, porque o Cruzeiro fez um investimento no início do ano para trazer um centroavante de Neno, que chegou, se machucou, e ali o Cruzeiro ficou tateando esquemas e soluções para o ataque e acabou encontrando justamente na ausência desse camisa 9. E o Dineno que tá voltando, Pelo menos é o que o Cruzeiro tá divulgando. Ele tá em preparação para voltar ao campo. Mas que é isso, não tem um camisa 9, mas não deixa de ter presença diária pela ausência desse camisa 9, porque chega com volume, chega com os 2 pontas, o próprio Matheus Pereira que se movimenta, os 2 jogadores, os 2
volantes, né, meio-campistas, os dois laterais, assim. O Cruzeiro tem algo assim que acho que no futebol hoje. Cruzeiro é dedo do Seabra, né? Que volantes, né, meio-campistas, os dois laterais, assim. O Cruzeiro tem algo assim que acho que é muito difícil a gente encontrar no futebol hoje. Cruzeiro é dedo do Seabra, né? Tem dois laterais de muita qualidade. É muito difícil. Normalmente você tem um time que tem um lateral direito muito bom, o esquerdo nem tanto, o esquerdo às vezes muito bom, o direito nem tanto. O Cruzeiro tem nas duas laterais dois excelentes jogadores. Por isso que ele precisa fazer a cobertura com dois volantes. Ele faz praticamente um quadrado, porque o Barreal adianta, fica com o Matheus Pereira, fica os dois pontos e os laterais, os pontas fecham. A não ter um 9 de referência, precisa aquela ocupação no espaço na área. Né? O conhecimento que ele tem do clube, né, Dali? O tempo que está, isso conta demais. Nós vamos falar daqui a pouco aí novamente de um outro time que estava em dificuldade, um cara do Sub-20 está dando conta do recado. Então a gente prova também que nós temos, com sequência, os treinadores brasileiros também conseguem fazer bons trabalhos. Para mim o Cruzeiro é a surpresa do campeonato. Acho que o Cruzeiro está fazendo uma campanha espetacular que eu não esperava. Achava que o Cruzeiro ia brigar na parte de baixo, na segunda metade da tabela, como brigou no ano passado. E está brigando lá em cima com o modelo de jogo do treinador de uma marcação muito forte, né? Como marca forte o Cruzeiro. Fica até a dúvida sobre se, eu perguntei isso para ele aqui ao vivo, se isso vai mudar com a chegada dos reforços, está chegando mais qualidade para o time do Cruzeiro, se ele vai mudar a postura, ele falou que não, né? Que vai manter essa pegada e só acrescentar a qualidade desses caras. E o Corinthians eu acho que está tudo dentro daquilo que era esperado. A bagunça do clube, a fragilidade do elenco. Eu acho que o Corinthians está fazendo um campeonato dentro daquilo que eu pelo menos esperava. Se você acompanha a seleção, venho dizendo desde o começo do campeonato. O brasileiro do Corinthians é para brigar ferozmente por permanência. E a cada rodada, até quando ele soma pontos heróicos, a vitória contra o Vitória, o empate contra o Cuiabá, vai só confirmando isso, né? É um campeonato de luta feroz contra o rebaixamento. Zé, que eu bato em cima de novo do processo, que o Dali estava lá, que o Ronaldo bancou, bateu no peito, um tumulto, com toda a galera que estava junto lá trabalhando, para que vive esse momento. Então o Cruzeiro ele seguiu na ideia, um treinador que conhece o Cruzeiro, que contrata hoje, por exemplo, essa resposta dele para a gente aqui no Seleção foi por quê? Porque hoje o modelo de jogo que importa é o que o Cruzeiro representa. Então cada jogador que chegar tem que se adaptar no esquema tático. Então quando a gente fala de ter um modelo e ser criado e permanecer em cima daquele modelo de jogo e aquilo que ele vê que é importante, que identifica com o Cruzeiro, é o que dá resultado. Então isso é mais uma amostra que é importante passar os momentos difíceis, sustentar os momentos difíceis e acreditar naquilo que pode ser feito. O Cruzeiro é uma grande referência nesse tipo de coisa, que viveu ali uma crise absurda, o torcedor do Cruzeiro querendo quebrar tudo, que tudo estava errado, aí se manteve, teve força, o Ronaldo tem peso junto com os caras do Alessandro, Pedro, o Henrico, eu vou esquecer do Paulo André, vou esquecer de alguém aí que cometeu alguma injustiça, mas a importância é de sustentar, para estar vivendo esse momento hoje, de um treinador que conhece a casa e tem competências para sustentar e fazer o trabalho que está fazendo. Eu acredito, fico muito feliz quando isso acontece. Não é o jogo do Cruzeiro? Não é o jogo do Cruzeiro. Não é o jogo do Vitória, que vocês quase perderam pro Vitória, que foi 3-2. Não é o jogo do Cuiabá, que vocês empataram 1-1. Não é isso. Esse time com o Mateuzinho, esse time com o Hugo, vocês estão de brincadeira? Vocês estão de brincadeira com esse time ridículo, jogadores ridículos, jogadores que não têm o mínimo de noção do que representa o Corinthians e principalmente quem dirige, que é você, Augusto Melo, que não tem nem a capacidade de saber. Porque quando eu saio no aeroporto, quando eu saio para ir num bar, quando eu saio para ir no cinema, você acha que as pessoas não tiram sarro de mim e da minha família, não me enchem o saco? Não enche o saco seu quando a gente vai no evento? Não enche o saco seu? Não enche o saco seu das matérias que você faz? O estádio forneceu as imagens, a gente vê o fato, agora a gente tem que analisar com mais detalhe para saber até a dimensão, mas de fato mostra um contato do presidente para com o torcedor. Já não bastam todos os problemas em campo, o Corinthians ainda busca confusão fora das quatro linhas, Dedê. Situação do Corinthians é uma situação delicadíssima, Loirão. A gente fala muito, pelo menos nesses últimos meses do Corinthians,
Obviamente a grandeza do Corinthians, tudo que é feito ali dentro, tudo que sai a público toma uma repercussão muito grande. O caso do presidente nessas imagens que a gente está mostrando de agressão, eu acho que só é o copo cheio, né? Porque ele já vem passando por diversos problemas, preocupações, tentando organizar a casa e às vezes perde a cabeça porque de repente um torcedor xingou ou falou alguma outra coisa que tenha incomodado, volta, agride o torcedor. Não estou protegendo e nem, enfim, apoiando, porque não tem apoio quando você parte para agressão. Fato é que o Corinthians dentro do campo não consegue corresponder e fora de campo muito menos. E o Cruzeiro, hein? Parabéns, foi uma vitória com expressão. Independentemente do que vive a situação do Corinthians, o Cruzeiro não tem nada a ver com isso. Depois do novo presidente, do novo dono, né, do Cruzeiro, com muitas boas contratações, ainda não estrearam, dentre elas o Cássio, que provavelmente daqui a pouquinho deve estrear. O Cruzeiro vem jogando futebol vistoso, futebol convincente, construindo o seu resultado. Agora há pouquinho a gente falou do Botafogo, né? Eu faço a mesma análise em relação ao Cruzeiro, nessa construção do resultado. Um time muito equilibrado dentro do campo. Visão de rede. O próximo assunto não... E aqui são as imagens que foram divulgadas do momento em que teria acontecido essa agressão alegada aqui pelo torcedor do Cruzeiro. Ó, a gente tá vendo aí. É um pouco borrado isso aí, né? Mas dá para ter uma noção, sim. É o momento em que acontece. E aí o presidente Augusto Melo se envolve nessa confusão. Segundo o torcedor, ele fez a seguinte provocação dizendo que o Augusto seria o presidente do rebaixamento do Corinthians. E aí acabou tendo esse soco ou tapa, enfim, essa agressão alegada por esse torcedor. Olha o tumulto, muitas seguranças em volta. Everton Guimarães, como é que está sendo essa repercussão? Qual é a sua opinião sobre o fato? Para a gente poder até falar um pouco mais, porque o Corinthians, além do que acontece em campo, também tem se envolvido bastante em episódios policiais. Todo dia um novo capítulo do meu livro, né, Renata? Não dá para acabar. Todo dia um novo capítulo. E aí, juntando-se a tudo isso, esse grave acidente aqui com torcedores e a morte de 3 torcedores num acidente com ônibus, mais um problema, mais um acidente. Agora, isso aí chama a atenção a criança, né? Ela saltando ali e assustada com o que havia ocorrido. Renata, eu fico imaginando quando o Augusto Melo se encontrar com o Marcos Braz. O que não sairia, né? Uma confusão dos dois. Nada justifica. Nada, absolutamente nada justifica. Se a questão era, segunda divisão, você vai ser o presidente da segunda divisão e tal, e etc e tal, nada justifica a ação do presidente, de ir lá e dar um soco no rosto do torcedor. Torcedor quando está no estádio perde a noção, torcedor quando está em bando ele perde a noção e tal. Não me parece ter sido esse caso aí, porque o torcedor me parece estar ali sozinho, estar em bando para ficar mais corajoso. E a zoeira de estádio acontece com o Augusto, acontece com atletas, acontece com qualquer um, com a gente que trabalha na imprensa. E se a gente for partir para via de fato sempre, ou para vias de fato sempre, quando alguém achincalha, aí vai ser uma guerra diária, né? Então, assim, nada justifica. Então, além da péssima possibilidade de gestão, além do péssimo trabalho que vem sendo feito como gestor, aí junta-se a tudo aquilo que aconteceu na gestão anterior e tal, e mais esses fatos aí, a gente está vendo o Corinthians dentro de campo já é uma coisa medonha, patética, e aí fora de campo, essas cenas aí. Só piora, Renata, a cada dia. Passo a palavra direto pro Ronaldo. O Everton lembrou muito bem aqui, né? Ele falou do Marcos Braz, né? O homem da mordida na virilha, né? Um dá tapa, outro dá mordida na virilha. Mas assim, nesse contexto fora do campo, ainda bem que tem a imagem, né? Porque foi falado que foi um soco, foi não sei o que aí. E também parece que o rapaz não fez nada. Ele estava passando e simplesmente olhou. O presidente ali, você vai cair, bebeiro. Ele só falou isso, né? Então são coisas agora que ficam pro âmbito policial aí pra ver se teve, se não teve. Agora, eu me lembro assim muito bem quando estava com os meus meninos pequenininhos, Lucas e Matheus, eu quando vi uma confusão... Então é isso, família. Vou me despedir agora de vocês. Desde já, agradeço demais pela presença de cada um. Peço para quem não for ainda inscrito no nosso canal para se inscrever, para deixar aqui o seu gostei. Porque sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Agora encerro por aqui. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!